Olá, curiosos de plantão! Meu nome é Lari, e esse é o canal História com Fofoca. A China tem mais de 4.000 anos de história, registrada e influenciou profundamente o mundo com suas ideias, invenções, filosofia e cultura. Mas além disso, é um país cheio de lendas, revoluções e transformações drásticas, da seda à pólvora, do imperador ao comunismo, da muralha à tecnologia 5G. Mas antes de a gente entrar nessa história milenar, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deixe seu like que me ajuda muito na divulgação. Ative o sininho de notificações para não perder nada. Agora que você já fez tudo isso, vamos lá conhecer um pouco mais sobre a história da China? Se a gente pudesse voltar no tempo e observar o nascimento de uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo, com certeza estaríamos diante da China. A história da China é uma jornada de mais de 4.000 anos de continuidade cultural, cheia de transformações, invenções e também muitos conflitos, e tudo começa, é claro, às margens dos grandes rios, como o Honghe, conhecido como Rio Amarelo, considerado o berço da civilização chinesa. Lá nos primórdios, por volta de 2100 a.C., temos os primeiros registros das dinastias chinesas. A primeira delas, a dinastia Xia, ainda é alvo de debate entre historiadores, pois grande parte do que sabemos vem de lendas e relatos antigos. A partir da dinastia Song, no entanto, por volta de 1600 a.C., temos registros arqueológicos mais confiáveis. Eles já usavam escrita em ossos e cascos de tartaruga, algo que mais tarde daria origem aos caracteres chineses. Imagine só, milhares de anos atrás, as pessoas já consultando oráculos para tomar decisões importantes. Parece cena de filme, mas é real. Com a dinastia Zhou, a China mergulhou numa era de transformação intelectual. Foi nesse período, por volta de 500 a.C., que surgiram nomes como Confúcio e Lao Tse. Confúcio, por exemplo, foi um pensador que influenciou profundamente toda a sociedade chinesa, com sua ênfase na ordem, na moral e nas obrigações familiares. Até hoje, o pensamento confucionista ecoa na forma como os chineses veem o mundo. O taoísmo, por sua vez, com sua busca por equilíbrio e harmonia com a natureza, trazia uma visão mais espiritual da vida. Mas é com a dinastia Qin que a China começa a se formar como um império unificado. O primeiro imperador, Qin Shi Huang, foi uma figura poderosa e também bastante temida. Ele padronizou a escrita, as medidas e até as moedas. E foi o responsável pelo início da construção da Grande Muralha da China. E como se não bastasse, mandou fazer um exército inteiro de soldados de argila. O famoso exército de terracota menos enterrado, com ele para protegê-lo na vida após a morte. Mas nem tudo era glória. Ele também mandou queimar livros e executou intelectuais que discordavam dele. Um governo central forte, mas bastante autoritário. Depois, a dinastia Han trouxe uma era de prosperidade e expansão. Foi nessa época que surgiu o papel, bem antes da Europa, e que a China começou a se conectar com o Ocidente pela Rota da Seda. Produtos chineses como seda, porcelana e chá começavam a circular pelo mundo, levando consigo ideias, culturas e também avanços tecnológicos. Ao longo dos séculos seguintes, a China passou por várias outras dinastias: Tong, Song, Yuan, Ming, Qing, cada uma com seus próprios feitos, desafios e contribuições. A dinastia Tong, por exemplo, foi marcada pelo florescimento das artes, da poesia e da ciência. Já a dinastia Song Desticusei pelo uso da pólvora, das bússolas e pelo surgimento dos primeiros sistemas bancários. A dinastia Yuan, por outro lado, foi diferente. Ela foi fundada pelos mongóis, liderados por Kublai Khan Netum, de Genghis Khan, e isso mostra como a China também foi invadida e governada por povos de fora. Embora, curiosamente, esses povos acabassem sendo absorvidos pela cultura chinesa. A dinastia Ming ficou famosa pelas grandes expedições navais comandadas por Zheng He, que levou embarcações gigantes por todo o Oceano Índico no século XV, muito antes dos europeus. E por fim, a dinastia Qing, de origem Manchu, foi a última dinastia imperial da China e governou até o começo do século XX. Mas a história da China não para por aí. No século XIX, ela passou por um período de humilhação nacional com as guerras do ópio contra os britânicos. A perda de territórios e a presença cada vez maior de influências estrangeiras, isso gerou instabilidade, revoltas e um sentimento nacionalista crescente. Em 1911, a monarquia foi derrubada e foi fundada a República da China. Durante o século XX, a China passou por momentos muito conturbados. Houve guerra civil entre nacionalistas e comunistas, invasões japonesas durante a Segunda Guerra Mundial e, finalmente, em 1949, a fundação da República Popular da China, sob o comando de Mao Tse-tung. A partir daí, o país passou por campanhas radicais, como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, que causaram profundas transformações e também grandes tragédias sociais e econômicas. A partir da década de 1980, com Deng Xiaoping, a China começou um processo de abertura econômica. Continuava sendo governada pelo Partido Comunista, mas adotou políticas de mercado, se industrializou rapidamente e cresceu em ritmo acelerado. Em poucas décadas, saiu de um país rural e empobrecido para se tornar a segunda maior economia do mundo. Hoje, a China é uma potência global, com cidades ultramodernas, tecnologia de ponta, avanços científicos e presença cada vez maior na política internacional. Ela mistura tradição milenar com modernidade absoluta, ao mesmo tempo em que conserva templos antigos e celebra suas lendas e festivais. Também lidera o desenvolvimento de inteligência artificial, 5G e infraestrutura. E falando em lendas, não dá pra esquecer do folclore chinês, que é riquíssimo. Histórias de dragões sábios, imortais viajantes e até do coelho que vive na lua preparando o elixir da imortalidade. São parte da identidade cultural chinesa até hoje. A própria figura do dragão, por exemplo, que no ocidente é visto como uma ameaça, na China representa força, sabedoria e boa sorte.
forte. A história da China é, acima de tudo, uma história de continuidade. Apesar de todas as mudanças, quedas de dinastias, invasões e revoluções, a China manteve sua língua, seus costumes e uma identidade própria muito forte ao longo de milênios. Entender essa trajetória é essencial para compreender o mundo de hoje. Afinal, a China não é apenas um país, é uma civilização viva. Enfim. Em resumo é isso, espero que tenha gostado do conteúdo. Caso tenha gostado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Comente aqui uma sugestão de conteúdo para podermos abordar nos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!